Hail the King capítulo 141. A diferença entre os dois lados é muito grande. A formação do exército da cidade de Chambord era mais como uma celebração festiva que não tinha nada a ver com a guerra. Depois que os 22 soldados de armadura pesada finalmente usaram todas as suas forças e se arrastaram para a formação no lado norte, com uma onda de cascos estalando, 6 carrinhos lindamente decorados seguiram lentamente até a ponte de pedra. Cada um era puxado por 4 grandes cavalos com jovens senhoritas bonitas sentadas acima. Seus sorrisos e beleza conquistou o coração dos soldados do exército da aliança. Olhando os rostos angelicais, inúmeros soldados do outro lado começaram a babar, e de repente ficaram cheios de coragem para lutar. Aquele rei burro, ele trouxe até mesmo o harém dele. Isso e uma luta ou um passeio turístico. Os reis do exército da aliança ficaram um pouco aturdidos. Eles sabiam que o rei Alexander da cidade de Chambord era um grande idiota, mas ele não voltou a ser normal depois. Vendo a situação de agora, se ele não é um retardado, quem mais seria estúpido para trazer suas esposas? Isto era basicamente um tabu asterisco militar, e basicamente ele pedia pela própria morte. NT, tabu e basicamente algo que não se faz. Os reis do exército da aliança ficaram muito otimistas sobre a próxima batalha. Mas o que os deixou ainda mais surpresos foi o que se seguiu, que foi ainda mais exagerado. Depois que essas 6 carruagens se juntaram à formação, imediatamente atrás veio na verdade uma centena de crianças com cerca de 10 anos de idade. Eles riam e conversavam enquanto seguiam atrás da carruagem, trazendo alguns guardas protegendo-os ao lado. Eles se alinharam e ficaram em uma pequena colina atrás da formação da cidade de Chambord, e todos esticaram o pescoço e curiosamente olharam para o exército inimigo. Em que esse rei retardado realmente está pensando? Quase todos os reis sentiram-se abatidos. Quando eles estavam se sentindo muito intrigados, o principal protagonista que todos esperavam finalmente apareceu. Eles viram a formação da cidade de Chambord abrir um caminho de 2 metros de largura no meio, e então um jovem de cabelos negros com uma túnica branca, com um tipo de postura indescritível, montando um cavalo negro forte e robusto, aparecendo lentamente na ponte de pedra. Ao longo do caminho aberto pelos soldados, ele chegou à frente. A aparência de Fei atraiu com sucesso a atenção dos líderes inimigos. Esse idiota é o rei da cidade de Chambord. Quase todos os reis se compararam instantaneamente sua autoimagem heroica com esse jovem na frente deles e, após um quarto de segundo, eles chegaram imediatamente a uma conclusão surpreendentemente consistente. Embora esse rapaz tenha boa aparência e temperamento, mas da perspectiva de formação de batalha da cidade de Chambord, este rei Alexander é claramente um camponês. Não, chamá-lo de camponês é ainda muito pouco. Eles devem usar o nome que foi previamente aceito por todo o Império Retardado. Como esse é o caso, então, como um retardado pode ser comparado com o poderoso eu? Sim, é só aquele cavalo grande negro que tenho que dizer parece muito poderoso. Deve ser uma espécie mutante, seu olhar poderoso se adequa ao poderoso eu. Arf arf arf. Como se percebesse a atenção indesejada projetada por esses reis do exército da aliança, Black Tornado latiu e emitiu o aviso mais severo. Puf! Em frente a Chambord, quase 2.000 pessoas repetidamente pulverizaram água pela boca. Alguns reis que estavam severamente chocados até quase caíram de seus cavalos. Oh Deus, o que? É realmente um cachorro? Como pode haver um cachorro tão grande? Os reis em seus cavalos estavam ocupados limpando os olhos, e os 2.000 soldados também começaram a conversar sobre a situação incrível. Esse grande rei idiota da cidade de Chambord está muito louco, ele realmente montou um cachorro grande e saiu. O gosto é realmente único. Black Tornado sentiu-se bastante satisfeito com o pequeno caos que causou, então o Arf latiu mais algumas vezes. E depois disso, mesmo as pessoas com o raciocínio mais lento puderam finalmente confirmar o rei da cidade de Chambord estava de fato montando um cachorro. E, ao mesmo tempo,
Os olhos de Fei também estavam vermelhos enquanto ele babava olhando para o exército da aliança. Em seus olhos, esse grupo de homens de aparência poderosa veio entregar armas e tesouro. Embora a força dos soldados da cidade de Chambord tenha sido recentemente melhorada, devido à sua localização remota e a poucas reservas minerais, não há aço suficiente para forjar armas. Armaduras e armas sempre foram escassas. Até agora, além dos guardas originais do rei, não havia o suficiente para formar um exército de infantaria totalmente armado de 100 homens. Se não fosse por derrotar o exército de armadura negra e saquear algumas armas e armaduras, então, agora mesmo, Fei não teria mais escolha do que levar um grupo de camponeses com ferramentas agrícolas para sair e lutar contra o inimigo. Estava pensando em como cumprimentar esses doadores de caridade, entre o exército da aliança, o rei do reino Xixui, que andava na besta rugido de fogo, lentamente saiu da formação, desprezou a multidão da cidade de Chambord por um tempo, depois, gritou: Onde está o rei de Chambord? Ele obviamente viu Fei e também reconheceu sua identidade, mas deliberadamente fingiu não saber disso. Fei também não estava com raiva, sorriu e acariciou o Black Tornado na bunda, então o grande cachorro preto ronronou e caminhou lentamente. Todos os 9 reinos aliados vieram me visitar, poderia ser para cumprir o acordo de compensação de guerra assinado pelos príncipes. Vocês trouxeram moedas de ouro suficientes. Fei ignorou completamente o exército agressivo da aliança que estava na frente da cidade. Ha 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 ha, arrogante! Eu acho que você ficou louco. Apenas um pequeno reino filial de nível 6 se atreve a pedir uma compensação de guerra. Você acha que pode conspirar e capturar os príncipes para nos chantagear? Você deve ter ficado louco por ser muito pobre. O rei de Xixui começou a rir alto como se ele tivesse ouvido a piada mais engraçada do mundo. Eu dou 10 dias para entregar os príncipes capturados e depois entregar todos os tesouros reais e 100 criadas como compensação. Caso contrário, ele apontou o exército da aliança dos 9 reinos atrás de suas costas e gritou triunfante. Caso contrário, hoje vamos queimar a cidade de Chambord e transformá-la em cinzas. Como isso faz sentido? Seus 12 príncipes destruíram abertamente o altar do rei durante a cerimônia de coroação, já é pouco pedir uma compensação, e você ainda se atreve a invadir com um exército. Você ainda tem a honra de um senhor da guerra. Fei fingiu ser burro e respondeu: A glória de um senhor da guerra só pertence ao vencedor. O rei de Xixui riu. Sua pequena cidade de Chambord, não pense tanto de si mesmos. Fei manteve sua expressão tranquila e propositadamente tentou provocá-los. Uma vez que não há compensação, então, por que vocês estão aqui? Suicídio. Agora, como rei, eu lhe dou uma última chance, pague a quantia que foi declarada no acordo de compensação e pouparei suas vidas hoje, senão nem vou dar a vocês a chance de chorar sob as lâminas afiadas dos executores da lei da cidade de Chambord. Vá se foder! Você é um pequeno retardado, cujo cérebro está cheio de vermes rastejantes. Parece que não há necessidade da cidade de Chambord continuar a existir. O rei de Xixui não esperava que o rei de um pequeno reino de nível 6 se atreveria a ir contra ele, especialmente com aquela atitude de não levá-lo sério, fez sua fúria disparar. Que merda são executores da lei? Minha frota de ferro do Deus do Fogo só precisa de uma chance, e eu posso fazer sua cidade de Chambord desaparecer como fumaça. Arf, arf, arf. Roar! O grande cão negro ficou furioso ao ver seu mestre sendo humilhado. Ondas de luz feroz saíram de seus olhos, e um rugido foi emitido de sua garganta. Uma aura feroz foi de repente liberada do seu corpo, e tudo aconteceu em um instante. Então, a besta rugido de fogo em que o rei de Xixui estava montado, como se estivesse assustada por causa de uma besta mágica de alto nível ou algo assim, subitamente perdeu o controle das pernas e caiu no chão enquanto uma espuma branca começava a sair de sua boca.
Todos os cavalos dos outros reis subitamente entraram em pânico e começaram a voltar para trás. O rei de Xixui, que se sentia superior, a apenas um segundo, ficou como um homem de madeira, travado e sem reação. Ele foi pego de surpresa pelos rugidos e pelo cavalo que relinchou, e ele caiu da besta rugido de fogo, ficando com o rosto coberto de poeira, e ficando envergonhado diante de todo o exército da aliança. Quem pensaria que um cachorro poderia ter tanto poder? Um rugido foi suficiente para aterrorizar uma besta mágica de nível 4 fazendo-a cagar em si mesma. O exército da aliança sentiu que não era um cão que estava de pé na frente deles, mas uma poderosa besta mágica de nível 7. Essa atmosfera violenta e perigosa fez com que cada um de seus cabelos ficasse em pé. Ah 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 ah! Olha, seu estúpido rei quase morreu ao cair. Uma onda de riso veio do acampamento da cidade de Chambord. Mesmo as crianças que estavam na colina mais adiante também estavam aplaudindo e rindo, e aqueles soldados que estavam originalmente um pouco nervosos também foram afetados pela atmosfera engraçada. Cada um deles começou a mexer as armas em suas mãos e aplaudiu em zombaria. Isso fez com que a moral do exército aumentasse de forma insana. Fei também ficou chocado por um segundo. Bom cachorro! Ele acariciou intimamente a cabeça do cachorro. Ele não achava que este bastardo realmente tivesse essa habilidade. Um rugido poderia afastar uma força poderosa. Parece que ele ainda subestimou esse bastardo. Então, ele pensou de repente, se ele usar a poção Hulk para alimentar alguns outros animais, ele seria capaz de criar mais espécies mutantes como o Grande Cão Negro. Ou talvez até criar um regimento de cavalaria de cães negros. Perigo! Proteja o rei! Ao ver seu próprio rei cair para o latido do cão inimigo, os soldados do reino de Xixui de repente sentiram seus rostos queimar, como se alguém tivesse jogado merda nas suas caras. Eles ficaram com medo de que os inimigos aproveitassem esta oportunidade para lançar um ataque, então 20 guardas imediatamente correram até o rei e fizeram uma formação defensiva e escoltaram o rei de volta ao acampamento. Quem saberia que, durante todo esse processo de escoltar o rei de volta, as pessoas da cidade de Chambord estavam assistindo a cena como se fosse uma comédia e não se importavam com o que o exército da aliança estava fazendo, tornando a formação vigilante do exército da aliança tão ridícula quanto um grupo de prostitutas desesperadas tentando mostrar seus atributos para pessoas cegas. Arrim! Foda-se! Ataque! Mate todos! O rei Xixui afastou os guardas. Ele estava tão furioso quanto um leão que teve a parceira de sexo roubada. Ele imediatamente saltou em cima de outra besta rugido de fogo, puxou a espada e acenou. Então, a frota de ferro do Deus do Fogo começou a avançar em um arco em direção à cidade de Chambord. Eles queriam puxar a investida do inimigo para longe para maximizar o impacto do choque com a cavalaria. Ao mesmo tempo, uma centena de soldados de infantaria com longas lanças e escudos também rugiram e começaram sua investida. A força assassina disparou diretamente para o céu asterisco. NT. Essa frase ficou sem nexo e não descobri o que significa, desculpe. A batalha começou. Bum 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 bum. Os soldados de Xixui correram em um ritmo limpo, desde o início lento até gradualmente se tornarem mais rápido, e a terra começou a tremer sob seus pés. Eles eram dignos de ser as forças armadas mais fortes entre o exército da aliança. Cada soldado vestia uma armadura leve, segurava um escudo-pipa asterisco na mão esquerda, e levava uma lança de 2 metros de comprimento com um ângulo de 35 graus à direita. A ponta afiada da lança brilhou e trouxe uma sensação gélida sob o sol. Usando o impulso da corrida, uma lança, se arremessada com força suficiente, pode penetrar instantaneamente 4 ou 5 inimigos. NT. Escudo-pipa. Na pastagem amarela, os soldados correndo eram como uma onda. Quando ambos os lados chegarem à ponte e ficarem a 50 metros, as lanças poderão ser jogadas, e será um beijo da morte. E talvez antes da chegada da frota de ferro do Deus do Fogo, apenas com estes 100 lanceiros seria suficiente para exterminar os camponeses da cidade de Chambord. Olhem para esse grupo de soldados lixos, eles realmente vieram aqui para lutar. A diferença entre os dois lados é muito grande.
Quase todos os reis do exército da aliança pensavam assim. Anterior próximo. Comentários. Rei The King capítulo 142. Apresse-se e pegue os corpos. 90 metros. 70 metros. 50 metros. A distância era cada vez menor. À medida que a distância diminuía, os corações de todos começaram a acelerar, e eles esperavam que a cena que eles imaginarão acontecesse. Uma expressão viciosa e venenosa apareceu no rosto do rei de Xishui. Ele nunca pensou que um cachorro poderia assustar ele e seu cavalo e fazê-lo passar vergonha na frente de todos os seus companheiros. Ele agarrou sua espada com força, enquanto ele jurava cortar aquele cão negro em pedaços, quando ele conquistasse este reino. Ele riu quando a formação lança e escudo se aproximou lentamente da formação de seu oponente. Ele podia prever o cenário de todas as vidas sujas inferiores em Chambord chorando e morrendo sob as lanças, bem como o rei de Chambord ajoelhado, implorando para desistir de seus tesouros reais e noiva, que segundo os rumores era uma beldade sem igual. Arqueiros, prepare-se! Uma bandeira de sinalização vermelha estava na colina em que Fei estava de pé quando um grito alto soou para as tropas de Chambord. Skiak! Uma série de sons que vieram das cordas de arco puxadas fazendo com que alguns soldados ficassem de cabelo em pé. Os 50 arqueiros atrás dos escudos de torre colocaram flechas em seus arcos enquanto se preparavam. Cada arco foi puxado até a forma de meia-lua, com o objetivo de a flecha ser direcionada à formação de lança e escudo do reino de Xishui. O que surpreendeu os espectadores foi que todos esses arqueiros não inclinaram seus tiros para cima. Eles usariam tiros planos, que eram flechas que viajavam paralelamente ao chão uma vez que foram disparadas. Hahaha, eles realmente não sabem o que estão fazendo. Alguns soldados do exército da aliança começaram a rir e desprezar Chambord. Durante batalhas e guerras, os arqueiros não eram os principais jogadores. A situação geralmente mudava, então mesmo os arqueiros divinos só teriam uma utilidade limitada. Os arqueiros tinham os momentos de colisão mais terríveis antes que dois exércitos se envolvessem diretamente. Sua capacidade de ferir muitos soldados e sua ampla faixa de tiro pode resultar em grandes baixas aos inimigos antes que os exércitos se alcançassem. No entanto, se os arqueiros desejassem alcançar esse resultado, eles tinham que apontar suas flechas em um ângulo para cima. Essas flechas derrubariam o exército oponente quando a força ascendente for cancelada pela gravidade. Este era o método mais eficaz para ferir inimigos que estavam investindo de frente com escudos em suas mãos. Esses idiotas de Chambord realmente escolheram usar tiros planos. Isso também foi um erro muito fundamental. Os tiros planos apenas representam uma ameaça para os soldados na frente. Durante uma batalha onde as situações mudam a cada segundo, ambos os exércitos não darão aos arqueiros inimigos a oportunidade de puxar suas cordas de arco pela terceira vez. Ganhar tempo e uma oportunidade é equivalente a brincar com a vida de seus próprios soldados, a menos que todos e cada um desses arqueiros sejam arqueiros divinos que nunca errem um tiro. No entanto, como é possível? A vitória é nossa. Nós superestimamos esses fazendeiros idiotas e vulgares. O rei de Xuani riu alto. No entanto, no momento seguinte, sua risada de repente parou, como se ele fosse um galo que teve o pescoço apertado por alguém durante seu canto da manhã. Sua risada estava presa em sua garganta quando uma expressão chocada apareceu em seu rosto. Atire! Bang! 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 Depois de um rugido furioso, uma série de ruídos vibrantes ressoou na ponte. 50 flechas afiadas ressoaram ruídos já com as penas brancas no final das flechas desenhavam 50 linhas brancas paralelas no ar. Como insetos sanguinários, que quase instantaneamente penetraram os soldados do reino Xishui que estavam investindo contra Chambord. Craque! 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 Uma série de ruídos ressoou quando as flechas penetraram nos ossos e na carne. 50 dos soldados do reino Xishui que estavam na investida na mesma frente caíram em uníssono como se fossem colheitas que eram ceifadas pela foice de um fazendeiro.
Os grandes escudos seculares em suas mãos não lhes forneceram proteção. As flechas implacáveis perfuraram pequenos buracos seculares nos escudos e atingiram as cabeças dos soldados. Essas 50 vidas foram perdidas instantaneamente. Eles nem tiveram tempo para soltar gargalhadas ou gritos. 50 flechas levaram 50 almas. Todo o campo de batalha acalmou-se. Uma atmosfera estranha e de tirar o fôlego imediatamente assumiu. Dang! A boca do rei de Xishui abriu-se de forma subconsciente, enquanto sua espada deslizava para fora de suas mãos impotentes. Divinos! Divinos! Arqueiros divinos! Todos são arqueiros divinos! Alguém gritou como se visse a deusa da vida nua diante dele. Não! Como pode ser? Todos os reis e generais do exército da aliança sentiram uma brisa fria subir instantaneamente pelos seus orifícios e invadir suas gargantas, congelando instantaneamente seus corpos. Mesmo os cavalos em que estavam andando sentiam a sensação de morte. Eles relinchavam enquanto eles recuavam inquietos e incontroláveis. Isso é loucura! Existe algo mais louco. Um pequeno e miserável reino que não pode se dar ao luxo de comprar armaduras para seus soldados tem 50 arqueiros divinos. Como isso é possível? Bang! Bang! Voxos! Voxos! Os arqueiros não deram aos reis do exército da aliança muito tempo para pensar. Logo, surgiu uma segunda onda de ruídos vibrantes de arco que despertaram os líderes do exército da aliança que estavam profundamente chocados. Craque! 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 Não houve diferença entre a primeira e a segunda onda de flechas. Após as 50 cintilações vibrantes, rapidamente 50 sons de carne e ossos penetrados foi ouvido. Aqueles eram os únicos ruídos no campo de batalha, e era uma melodia mortal. Todos no exército da aliança sentiram que Hades, o deus da morte, estava balançando uma foice invisível e colhendo cada vida no campo de batalha. 50 metros! Essa distância era um muro defensivo impecável e invisível. Isto porque a 50 metros das formações de Chamboda, havia uma centena de cadáveres deitados no chão. Toda a infantaria teve seus pontos vitais penetrados, incluindo a garganta, os olhos e a testa. Estes eram os locais que não podiam ser protegidos por seus escudos seculares, pois tinham que verificar a reação dos seus inimigos enquanto investiam. Esses pontos vitais, que eram menores que o tamanho da palma da mão, normalmente poderia reduzir drasticamente a eficácia dos arqueiros. Ninguém do lado do exército da aliança poderia ter previsto que esses sinais vitais que foram deixados expostos resultariam na morte de uma centena de soldados fortes. Todos no lado do exército da aliança ficaram chocados quando viram os 100 cadáveres na ponte. Quase todos eles limparam os olhos e esperavam que eles estivessem alucinando. Como isso pode ser possível? Depois de 2 rodadas de flechas disparadas por 50 arqueiros, uma centena de lanceiros de elite e soldados de escudo foram mortos. Embora existissem muitos veteranos no exército da aliança que estiveram em muitas batalhas e guerras, eles tremiam e suavam profusamente. Não era certo chamar isso de milagre, era melhor chamar isso de um pesadelo horrível. Foi terrível. O coração do rei de Xishui estava pingando sangue. Esse tipo de perda de sangue era grande e severo. Essa parte é uma metáfora. Não havia nenhuma maneira dele não sentir nenhuma dor. Isto foi uma centena de lanceiros de elite e soldados de escudo. Eles eram o seu trunfo e a espinha dorsal da formação durante as batalhas. Uma das razões pelas quais ele permitiu essa investida em formação foi porque ele viu que as formações de Chamboda eram bagunçadas e simplórias. Outro motivo era porque ele queria mostrar a força de suas tropas de elite na frente dos outros reinos. A última razão foi porque ele queria ter mais autoridade e mais espólios de guerra quando o exército da aliança conquistar Chamboda e dividir os recursos apreendidos. Ele nunca havia pensado que uma centena de seus soldados de elite se transformaria em cadáveres antes de terminar uma única investida e nem atacar com suas lanças uma vez. Ele sentiu que alguém arrancou um pedaço do seu coração do seu peito com uma faca afiada. Ahim!
Estou tão bravo! O rei de Xixui se balançou em seu cavalo enquanto sentia sua pressão sanguínea aumentar e sua cabeça ficar confusa. Ele quase caiu de sua montaria de cabeça no chão. Arqueiros de nível divino. Um total de 50 arqueiros divinos. O reino de Chambord tem um total de 50 arqueiros divinos. Ninguém podia rir mais dos 50 arqueiros pobres do lado de Chambord que nem sequer estavam devidamente vestidos de armadura. Esse fato era muito chocante. Todos os arqueiros de nível divino tinham um status alto e é um recurso valioso. Muitos reinos afiliados e até impérios lutavam por esses tipos de talentos. Quem poderia ter pensado que um pequeno reino afiliado de nível 6 teria 50 deles? Era inédito. Naquele momento, ninguém ousava fazer barulho. Temiam que pudessem atrair a atenção dos 50 assassinos do outro lado da ponte. Se as cordas do arco dos assassinos vibrassem novamente, eles seriam transformados em ouriços. Ao mesmo tempo, a maioria das pessoas no exército da Aliança queria se retirar. Eles só tinham cerca de 2.000 pessoas. Para enfrentar 50 arqueiros divinos, eles não eram suficientes para que os arqueiros treinassem. Com cerca de 40 flechas de cada arqueiro, todos eles iriam para o inferno sem chance de fugir. Fei, que estava montando o grande cão negro, ficou tão encantado que seus dentes quase caíram de sua boca. Ele usou 6 garrafas de poção Hulk. Ele misturou a poção com as refeições diárias desses arqueiros e mudou lentamente a habilidade desses arqueiros. Como esses 50 arqueiros consumiram pequenas doses da poção em cada refeição, todas as 6 garrafas foram esgotadas após 2 semanas. Depois que os corpos destes soldados foram completamente fortalecidos, Fei pediu para as mercenárias para ensinar-lhes tiro ao arco. Esta foi a primeira vez que a arma secreta de Fei foi usada, e os 50 arqueiros fortes surpreenderam instantaneamente o arrogante exército da Aliança dos Reinos. Vocês são idiotas! Por que vocês estão aqui? Siga-me para pegar os cadáveres e suas armas! Fei gritou e comandou o grande cão negro. Ele foi o primeiro a sair da formação de Chambord. Os 50 executores da lei espalhados por Chambord também foram acordados pelo grito de Fei. Eles também ficaram chocados com os arqueiros de Chambord. Eles jogaram fora as varas e os machados de madeira em suas mãos sem hesitação e aplaudiram quando correram para os cadáveres. Eles eram como um grupo de lobos famintos que acabou de ver um coelho branco. Eles seguiram o grande cão negro e correram tão rapidamente que o fundo de seus sapatos quase pegou fogo. O que eles estão tentando fazer? Alguém no exército da Aliança perguntou aturdido. Droga! Ataquem! Parem eles! Eles estão tentando me roubar. O rei de Xixui sentiu que estava ficando louco. Ele compreendeu instantaneamente a intenção de Fei. Essas pessoas miseráveis eram tão pobres que tomariam as armas e armaduras dos cadáveres. Isso é muito vergonhoso! Eles nem deixam passar as pessoas mortas. O rei de Xixui pensou enquanto gritava. Ahrim! Atire suas flechas rapidamente! Mate-os! O que eles estão tentando fazer? Alguém no exército da Aliança perguntou perplexo. A maioria dos líderes do exército da Aliança percebeu o que estava acontecendo. Eles rapidamente deram o comando para seus arqueiros atirar. Anterior próximo. Comentários. Rei The King capítulo 143. Os poderosos oficiais da execução da lei. As flechas pareciam chuva. Mas a localização dos cadáveres estava um pouco longe do campo do exército da Aliança dos 9 Reinos, e já havia excedido o alcance efetivo dos arcos. As flechas dispersas que foram disparadas pousaram no chão de forma torta, como se fosse um leve chuvisco. Elas simplesmente não representavam qualquer ameaça para o exército de Fei. O grande cão negro latiu excitadamente enquanto carregava Fei, voando de um lado para o outro como uma fumaça negra. Esta viagem de ida e volta podia transportar de volta 6 corpos, e os outros oficiais de execução do estatuto também estavam trabalhando muito.
Cada um deles pegava 2 corpos e o equipamento no chão, e então eles começavam a correr de volta imediatamente. Em menos de 10 minutos, os corpos dos 100 soldados de lança e escudo do reino Xixui foram roubados e levados de volta ao acampamento da cidade de Chambord. Essas pessoas são realmente outra coisa, nem mesmo deixaram para trás um capacete para o rei de Xixui. Depois que todos se retiraram, Sua Majestade o rei cavalgou no grande cão negro e gritou: Hehehehe, Sua Alteza Real Deus da Guerra nos ensinou que desperdiçar é imperdoável. Depressa, ainda há uma lança lá, alguém vai pegá-la para mim. 2 oficiais executores da lei escutaram isso e imediatamente correram até lá, recuperando a última lança que estava no chão, acenando para os reis do exército da aliança, como se estivesse se mostrando, e então se virando, tirando a calça e dando tapinhas na bunda na direção dos grandes reis. Ao ver a grama flutuar no campo vazio, o rei de Xixui estava prestes a chorar. Os executores da lei da cidade de Chambord eram quase como um grupo de bandidos, um grupo de ratos com fome. Onde quer que estejam eles nem vão deixar um único cabelo para você. Neste momento, o campo de batalha onde as unidades de infantaria morreram foi limpo, com apenas manchas de sangue e grama no chão. Muito sem vergonha! Todos os reis do exército da aliança ficaram estupefatos. Claro, não era como se o exército da aliança não tomasse nenhuma medida durante o processo para detê-los. Mas esses 50 mestres de arco divinos eram retardadamente fortes. Esses 50 arcos longos eram como as 50 foices do ceifador, suprimiram firmemente mais de 2.000 pessoas. Quem ousava avançar um pouco era imediatamente preenchido com flechas como um ouriço. Mesmo aqueles que carregavam escudos gigantes tornaram-se inúteis. Essas flechas, como se tivessem olhos ou alguma coisa, podiam alcançá-los de todos os tipos de ângulos inesperados através de lacunas, buracos e até seus pés. A força ameaçadora de 2000 só podia assistir quando os executores da lei da cidade de Chambord roubavam tudo. Depois que a cidade de Chambord transportou todos os cadáveres para o seu território, as 100 unidades da frota de ferro do Deus do Fogo estavam a um total de 1.000 metros do campo de batalha. Eles estavam no processo de agrupamento e preparação para lançar o impacto do martelo de ferro. Essas unidades, fortemente armadas, que não tinham medo de flechas, estavam longe demais, então não podiam fornecer ajuda desde o início até o fim. A moral do exército da aliança era como um gráfico de ações caindo durante uma recessão. Enquanto na cidade de Chambord a atmosfera era exatamente o contrário. Os 50 executores da lei despojaram os soldados mortos do reino Xixui de seus equipamentos com um sorriso no rosto, e então começaram a vesti-los na frente do exército da aliança. Então, eles ergueram os escudos de pipa, agarraram fortemente as longas lanças e gritando em sincronia, se transformaram instantaneamente de um grupo de camponeses dispersos em um esquadrão de infantaria de elite totalmente armado. Fei riu. Ele pensou que nomeá-los os executores da lei foi realmente um movimento genial. Pelo menos em termos de roubo, esses meninos maus realmente mereciam seus nomes, eles eram 100% dignos de seu nome. Na China, os responsáveis executores da lei têm reputação de serem cuzões e pegar as coisas dos cidadãos em nome da lei. Haha, agradeçam o rei do reino Xixui por sua generosidade. Fei ordenou enquanto tentava irritar deliberadamente o Japuto rei de Xixui. Obrigado, o rei de Xixui por nos doar armaduras, armas e escudos. Cara, isso parece bom demais em mim. Ei, ainda preciso de uma espada aqui, o generoso rei de Xixui. Você pode me enviar uma espada? Todas essas palavras surgiram de modo natural das bocas dos executores da lei. Depois de uma série de gritos, muitas pessoas do exército da aliança já estavam soltando fumaça de sua testa de raiva. Ahim! O rei de Xixui ficou completamente louco. Ele tornou-se incoerente como se estivesse se sentindo torturado. Ele já não podia esperar pela investida da frota de ferro do Deus do Fogo atrás dele para atacar. De repente,
ele tremeu enquanto agarrava o pescoço do rei do reino Xuani e gritou: apresse-se e ataque! Dê o comando para suas unidades de infantaria pesada atacar, ataque! Havia, de fato, um esquadrão de infantaria pesada de 200 homens sob o comando do rei de Xuani. Embora o grupo de infantaria pesada se movesse muito devagar, seu corpo estava coberto pela armadura. Se eles abaixassem a viseira de seus capacetes para proteger seu rosto, além de seus pulsos ou tornozelos, a armadura em seu corpo poderia parar a maioria das setas. Se eles passarem contra a chuva de flechas e avançar, então não deve ser um problema para mais da metade deles chegarem aos arqueiros da cidade de Chambord vivos e depois matá-los. Mas o problema era que o rei do reino de Xuani também não queria perder essas tropas. Este regimento de 200 soldados de infantaria de armadura pesada também era seu tesouro. É só que justamente na frente do irritado rei de Xixui que já perdeu a cabeça, ele não teve escolha senão conceder o que foi mandado. Na frente da autoridade violenta, mesmo o tesouro deve ser abandonado. Caso contrário, o reino de Xuani, que era apenas um reino subsidiário de nível 5, sofreria as consequências de irritar um grande reino de nível 3, o que não era algo que Xuani poderia aguentar. Quando o coração do rei do reino de Xuani começou a pingar sangue quando ele estava prestes a pedir que suas tropas avançassem, ocorreu uma mudança inesperada no acampamento em frente a eles. Esses 50 arqueiros divinos de repente colocaram de lado seus arcos, viraram-se, dividiram-se em dois grupos e depois correram. Na verdade, eles simplesmente deixaram a formação do exército da cidade de Chambord. Ah, não posso mais fazer isso. Meus dedos estão quase sangrando, e machucados, não posso mais disparar. Eu sei. Vamos embora dessa merda. Os reis do exército da aliança ouviram vagamente algumas das conversas que os arqueiros da cidade de Chambord estavam tendo enquanto fugiam enquanto agitavam os dedos com dor. Esses arqueiros correram levando seus traseiros para casa como coelhos assustados, e mergulharam diretamente nas distantes colinas e desapareceram imediatamente, ninguém sabe para onde foram. O rei de Xixui e o rei de Xuani trocaram um olhar contrariado um para o outro. Todo mundo já estava boquiaberto com o que aconteceu. Na verdade, tudo o que aconteceu hoje na cidade de Chambord já fez os comandantes do exército da aliança perder a cabeça. Eles quase perderam a sanidade por causa das jogadas feitas pelo oponente. Ataquem! Apresse-se e ataquem! O rei de Xuani foi o primeiro a reagir. Não importa se fosse uma armadilha do rei idiota de Chambord, agora que esses 50 ceifadores não estavam mais aqui, todos no exército da aliança sentiram que o céu de repente clareou, e o ar também se tornou mais fresco. Eles podem finalmente respirar confortavelmente. Quem se importa com o que ele tem na manga? Aproveitem esta oportunidade e derrotem a cidade de Chambord primeiro. Então, mesmo que esses 50 arqueiros voltem mais tarde, não haverá mais nada que possam fazer. Essa era quase a ideia de todos os reis do exército da aliança. Depois de receberem a ordem, esses 200 soldados de infantaria pesada do reino de Xuani que carregavam uma espada em cada mão e avançavam a um ritmo constante. Isso foi como um horrível tsunami de aço, e até a terra começou a tremer sob seus pés. Aquele que andava na frente da formação era um general de 2 metros de altura. Poeira e uma luz amarela brilhava dentro de sua armadura. Este era realmente um usuário do atributo Terra de 2 estrelas. Ataque! O guerreiro do atributo da Terra sorriu ironicamente. Como não havia mais pressão dos arqueiros, todas as unidades armadas de infantaria pesada andavam arrogantemente como generais, completamente destemidos e até mesmo levantando suas viseiras protetoras. Eles caminhavam em passos organizados enquanto batiam suas espadas contra seu peitoral. O som constante de metal se chocando soou no céu, criando uma atmosfera arrepiante e aterrorizante. Este era realmente um bom exército que não podia ser subestimado. De outro ponto de vista, a formação era um pouco relaxada e o seu moral dos soldados um pouco arrogante, mas em termos de opressão e impacto, estava quase a par com as tropas da armadura negra de antes. Parece que este reino Xuani também tinha uma base bastante sólida.
Comparando-os com a cidade de Chambord, o exército de Fei parecia estar mais pobre do que nunca. Atacar! O príncipe mais velho do Reino Lunar viu essa oportunidade. Ele também acenou sua espada com entusiasmo e ordenou que a centena de soldados de espadas seguissem o exército e o ataque do Reino Xuani. Essas dúzias de lindas jovens nas 6 carruagens na frente deles já deixaram o seu sangue selvagem. Ele somente queria capturar todas imediatamente, em seguida, as devastar ferozmente. Ao ver esta cena, os outros reis também ficaram entusiasmados. Quando confrontados com os 50 arqueiros divinos, nenhum deles ousou ser o primeiro a levantar a cabeça, mas agora tendo-se apresentando uma oportunidade tão grande para aproveitar, nenhum deles queria estar atrás dos outros, temendo que todo o bom saque seria roubado pelos outros reinos. Todos queriam ser o primeiro a entrar na cidade de Chambord e roubar tudo, e também capturar aquelas lindas garotas das carruagens. Ataquem! Capite o rei de Chambord vivo! Matem! Você será dono de qualquer coisa que você possa pegar. Hahaha, garotos, você viu essas pequenas putas nessas carruagens? Todo mundo terá uma parte. Neste momento, todos os homens do exército da aliança ficaram com o sangue fervendo. A vitória estava próxima, e aqueles reis aristocráticos que geralmente eram elegantes e nobres também expuseram sua vulgaridade e brutalidade. Eles fizeram declarações vulgares para aumentar a moral do exército, que ficaram com os rostos cobertos de sorrisos. Cada um era como demônios gananciosos que se arrastaram para fora do inferno. Capite aquele pequeno rei. Eu quero fazer do crânio dele um copo de vinho. Deixe o palácio real da cidade de Chambord desaparecer em chamas. O rei de Xixui, que perdeu mais de 100 lanceiros, emitiu uma maldição perversa. Anterior próximo. Comentário. Rei The King capítulo 144. Uma cena inesquecível. No topo da muralha da cidade de Chambord. A princesa mais velha Tanasha ficou para trás, na cidade após a batalha na Montanha Leste, mas suas intenções eram desconhecidas. Ninguém sabia quando ela havia aparecido no topo da muralha da cidade. A espadachim, Susan e o capitão Romain, protegiam os lados esquerdo e direito, e 20 cavaleiros totalmente armados estavam atrás de suas costas. Sua Alteza, devo ir e ordená-los a parar seu ataque. O capitão dos cavaleiros Romain franziu a testa. Vendo o exército da aliança, como uma enxurrada que vem de longe e comparando-os com aqueles 100 soldados camponeses da cidade de Chambord, ele ficou um pouco preocupado. Ele não sabia o que o aparentemente sábio rei Alexander estava fazendo, mas não importa o que, remover voluntariamente arqueiros divinos da batalha era simplesmente uma falha no plano de batalha. Como mestre tático experiente, Romain tinha autoridade nesta área. Se esses 50 arqueiros estivessem sob seu comando, ele estava confiante de que ele poderia destruir todo o exército da aliança no menor tempo possível. É uma combinação entre um grupo de porcos burros e um leão, então não há necessidade de nossa interferência. A princesa mais velha balançou a cabeça. Romain, hoje você pode aprender alguma coisa. Tire seu melhor para lembrar o estilo de combate do rei Alexander. Talvez haja uso no futuro. Sim, Sua Alteza. O capitão dos cavaleiros se curvou, mas ele franziu a testa. A diferença em número ainda é muito significativa, já que a cidade de Chambord está enfrentando a Aliança de 9 Reinos. Aliança de 9 Reinos. Hehe, Romain, você está realmente superestimando-os. Não vejo uma aliança de 9 reinos. Tudo o que vejo é um monte de tolos que foram corrompidos depois de estar sob o guarda-chuva do Império por muito tempo. Um pequeno reino subsidiário de nível 3 e alguns reinos menores de nível 5 e 6. Hehe, o cérebro dessas famílias nobres já estão cheios de vermes rastejantes depois de ficar em um ambiente pacífico por muito tempo. Além de beber e fazer sexo, não há nada mais em que sejam bons. As terras de Azeroth são como uma selva cheia de perigo, e essas pessoas foram corrompidas e viraram porcos gordos sem cérebro. Se não fosse pela bênção do Império,
eles já teriam se tornado carne fresca para as outras bestas, perdendo a qualificação para continuar sobrevivendo nesta selva. Eles perderam há muito tempo a glória e a responsabilidade que um verdadeiro reino deve suportar. Mesmo que você escolha aleatoriamente um pequeno líder de grupo no acampamento Sangue de Ferro do Império, ele ainda seria 100 vezes mais esperto do que este grupo de chamados reis juntos. Se Alexander não pode mesmo lidar com este pequeno problema, então ele não é digno de ser o homem que derrotou a mulher demônio de sangue frio, Paris. A princesa mais velha surpreendentemente disse muito. Em comparação com a atual situação da cidade de Chambord, ela estava mais preocupada com as dificuldades enfrentadas pelo Império Zenite. Se os reinos subsidiários tivessem chegado a tal ponto, então a força de combate à base do Império já estava apodrecendo. No entanto, aqueles nobres e príncipes do Império ainda estavam interessados em lutar pelo poder causando conflitos internos e não perceberam a próxima crise. O corpo do rei Ashin, o Grande, estava a piorar a cada dia, e os impérios na fronteira como o Império Spartak de nível 1, o Império da Luz de nível 1, o Império de Saint-Germain de nível 2 e o Império de Lyon de nível 3 estavam olhando o Império Zenite com avidez e preparando-se para atacar. O Império Zenite aparentemente pacífico que estava cheio de canto e dançar já tremia no vento, com o risco de ser destruído a qualquer momento. A situação do Império Zenite era muito pior do que a situação atual da cidade de Chambord. A razão pela qual a princesa mais velha ficou para trás na cidade de Chambord, além do choque e curiosidade que sentiu pelo rei Alexander e fato de que ela queria convencê-lo a se juntar ao lado dela, era também porque ela queria ver como esse pequeno rei mágico organizava a confusa cidade de Chambord. Talvez ela pudesse aprender algo interessante desta viagem e usá-lo mais tarde para que seu grande irmão Arshavin ganhasse o trono. Na verdade, a realidade não decepcionou a princesa mais velha. Embora tenha sido apenas menos de meio mês, os estranhos sistemas administrativos deste pequeno rei, bem como as incríveis 12 estátuas de guerreiros de bronze, fizeram com que a princesa mais velha estivesse incrivelmente chocada. O conteúdo das 12 estátuas de guerreiros de bronze era perfeito, e era muito difícil para a princesa mais velha acreditar que veio das mãos de um jovem que acabou de completar 18 anos. Ela não conseguiu encontrar nenhuma falha nessas leis, e elas poderiam ser trazidas diretamente para o Império Zenite. Infelizmente, a princesa mais velha também era sábia para saber que se ela implementasse esse sistema na situação atual do Império Zenite, iria encontrar tanta resistência que nenhum rei do Império Zenite poderia suportar. Nessa circunstância, a princesa mais velha tinha um pouco de inveja de Alexander. A pequena cidade de Chambord estava completamente sob seu controle, e ele poderia fazer o que quisesse. A princesa mais velha já sabia como Fei usou a faca de outra pessoa para matar seus inimigos, eliminando os nobres adversários no país com a ajuda da Batalha do Topo da Montanha Leste, e isso também provou como o rei era mágico. Se alguém ousasse subestimá-lo, provavelmente nem saberiam como eles morreram. Embora a cena na frente dela parecesse de tirar o fôlego, tudo o que ela precisava fazer era mostrar sua presença para fazer com que o chamado Exército da Aliança dos Nove Reinos recuasse imediatamente. No entanto, ela não queria fazer isso. O pequeno rei da cidade de Chambord, Alexander, já mostrou a ela muitas surpresas anteriormente, então a princesa mais velha estava certa de que, sem dúvida, um toque inesperado apareceria. Além disso, com a força desse cara, mesmo que 2.000 soldados chegassem a ele, não haveria diferença. Com o cachorro sob seus pés e 2 espadas em suas mãos, mesmo que ele estivesse sozinho, seria suficiente matar essas 2.000 pessoas. A imagem invencível e feroz de Fei na batalha no topo da montanha leste já havia sido profundamente gravada no coração da princesa mais velha. Vendo a enxurrada de inimigos avançados sobre ele, Fei coçou o queixo e riu. Parecia que colocar um monte de garotas bonitas, de fato, poderia facilmente estimular hormônios masculinos. Agora que todos no exército da aliança perderam a cabeça, eles de repente nem se importavam com suas vidas. No topo da colina, a ordem da bandeira vermelha começou a balançar no vento. A formação da cidade de Chambord começou a mudar em silêncio,
e a dúzia de escudos de torres gigantes de ferro foi rapidamente retirada. Então, aqueles 30 homens musculosos segurando 2 machados gigantes em suas mãos voluntariamente se prepararam para receber os inimigos que avançavam. Parecia que essa era a única mudança que o exército de Chambord faria na sua formação. 30 versus 1500. Não poderia haver uma maior desigualdade em termos de números. É como um rio quase seco que vai contra uma cachoeira, ou um cachorrinho que acabou de aprender a caminhar contra um leão furioso com uma diferença tão grande. Parecia que não havia diferença entre enviar esses 30 guerreiros para a batalha ou direto para o inferno. Não havia tempo suficiente para o rei fugir. Era seguro assumir que eles nem iriam fazer uma onda antes de serem engolidos pelo mar de guerreiros de armaduras pesadas, sem sequer deixar os ossos para trás. No entanto, mesmo que pareciam ter uma vantagem absoluta, depois de experimentar a batalha anterior, esses reis que foram considerados pela princesa mais velha como porcos retardados, finalmente ficaram um pouco calmos. Eles não chicotearam a traseira de seus cavalos e avançaram, mas ficaram em suas posições originais e observaram a situação do inimigo ao serem cercados por seus guardas. Todos os reis mantiveram cautelosamente uma parte de suas tropas. Mesmo o rei do reino Xixui insano se acalmou, acenou com a mão e impediu o avanço da frota de ferro do deus do fogo, dizendo-lhes que ficassem em espera. Claro, talvez isso não tenha muito a ver com ser sábio. Em vez disso, poderia ter sido apenas um covarde com cautela excepcional contra o perigo. Os líderes ficaram com medo após a última luta. No campo de batalha, os dois exércitos ficavam a menos de 50 metros de distância, e os soldados correndo em alta velocidade podiam ver os rostos sujos e assassinos dos inimigos. Eles podiam até ver o muco nas narinas dos inimigos. O guerreiro de atributo terra que avançava na frente agitou a espada na mão, gradualmente acelerou seus passos e acenou para impulsionar a moral à medida que as chamas amarelas começavam a surgir em todo o seu corpo. Agora estavam a menos de 30 metros. Neste momento, roar! Ninguém teria pensado que os primeiros a atacar seriam realmente os guerreiros dos machados gigantes da cidade de Chambord. Cada um deles rugiu de repente para o céu, e foi como se 30 raios atingissem o campo. Antes que os inimigos pudessem reagir, eles só viram que a formação dos homens musculosos de repente se espalhou em uma reta linha horizontal. Então, cada um deles mudou repentinamente sua posição pegando no final do cabo do machado. Com um impulso, eles giraram em círculo como um giroscópio e lançaram o machado gigante. Voou! Os machados rodaram em alta velocidade e de repente rasgaram o espaço e voaram diretamente para as unidades de infantaria pesada fortemente armada. Os soldados do reino Xuani que originalmente estavam correndo felizes na frente, gritaram de imediato. Que merda é essa? Quem imaginaria que esses caras de repente fariam esse movimento? Nessa situação, eles realmente ousaram jogar a única arma em suas mãos fora. O guerreiro mais arrogante do atributo terra que estava avançando na parte frontal, apenas foi ao chão suando frio. Seu capacete foi soprado completamente pelo vento afiado. Então, ele imediatamente ouviu uma explosão de sons de ossos, armaduras e armas sendo destruídas e quebradas. Então o chão ficou cheio de sangue e membros. Ele esperava ser pisoteado por suas próprias tropas que estavam correndo logo atrás dele, mas isso não aconteceu. Ele se virou e olhou com espanto, e então viu uma cena inesquecível. Anterior próximo. Comentários. Best Forex Broker for Brasil. Hail the King capítulo 145.
Os 30 machados gigantes que giravam em alta velocidade no ar eram como beijos do diabo, eles apenas traziam destruição para onde quer que passem. Os soldados em armaduras pesadas foram separados em dois facilmente, como se fossem tofu macio. Todos ficaram chocados ao ver seus próprios corpos cortados pela metade, com as partes inferiores ainda caminhando, enquanto as partes superiores ficavam para trás no ar. A enorme quantidade de força penetrou diretamente nos corpos dos soldados. Suas armaduras, espadas longas e membros rasgados voavam para o ar com as lâminas e os machados. O sangue que jorrou no ar atingiu o azul do céu de vermelho. Ninguém podia bloquear esses perversos machados mortais. Os gritos aterrorizados ressoaram no campo de batalha após um breve momento. Algumas pessoas só tiveram seus membros arrancados e não morreram imediatamente, então eles se debruçaram sobre suas feridas e gritaram e choraram. A terra. Isso era como um inferno na terra. Do atributo Terra tinha estado em muitas guerras e batalhas, mas foi a primeira vez que ela viu algo tão sangrento e cruel. Uma perna caiu ao lado dele. O guerreiro reconheceu a perna, pertencia a um de seus soldados. Esse soldado estava rindo perversamente há 3 segundos, batendo sua espada em sua armadura, e não podia esperar para entrar em Chambord para saqueá-la. Tudo o que restava dele eram alguns ossos e carne picada. Machados giratórios abriram um caminho de morte com cerca de 30 metros de comprimento e 5 metros de largura. Após a força devastadora cair sobre eles, todos ficaram esgotados, eles diminuíram a velocidade e depois caíram no chão. Apenas um ataque de Chambord fez com que os 200 soldados de infantaria pesada do reino Xuani sofressem perdas de um quarto de seu tamanho. Os sobreviventes foram encharcados pela chuva de sangue e suas armaduras e roupas internas estavam todas molhadas. Os ossos e a carne cortada também cobriram a superfície de seus corpos. A morte e a crueldade os assustaram, e também os entorpeceu. Os gritos de seus parceiros que foram gravemente feridos ainda ressoavam em seus ouvidos. Os soldados do exército da Aliança que acusaram Chambord entraram em um estado temporário de terror e hesitação. Mas logo, eles se recuperaram e se esforçaram enquanto rugiam e continuavam a avançar, porque os 30 homens fortes na frente deles estavam sem armas depois de jogarem os machados. Sim, e mate-os. Se vinguem por nossos irmãos. O guerreiro do atributo terra levantou-se do chão enquanto rugia com raiva e avançou para a frente. Contudo, que os 30 homens fortes tomaram fez com que os soldados no exército da Aliança se sentissem como se tivessem sido tratados com injustiça. Os 30 homens fortes que dominavam e tinham uma presença forte protegiam suas cabeças com as mãos enquanto se separavam em dois grupos de 15 pessoas cada. Depois disso, eles moveram suas pernas e correram. Sem o peso dos machados pesados, essas 30 pessoas correram mais rápido do que coelhos. Em alguns segundos, eles se afastaram da faixa de ataque do exército da Aliança.
Eles correram para os arbustos verdes e amarelos, que estavam longe e desapareceram como se fosse um milagre. Merda! Seus bastardos! Seus covardes, insetos! Vocês são uma vergonha, desertores! Os soldados do exército da Aliança e os reis ficaram loucos e irritados quando viram os homens fortes fugir. Seus corações pareciam que iam parar e eles quase vomitaram sangue. Depois de sofrerem uma perda tão grande para esses 30 homens fortes que lançaram seus machados, eles queriam vingança. Mas antes que eles pudessem revidar e fazê-los pagar, seus oponentes fugiram sem qualquer senso de orgulho ou dignidade. Parecia que eles concentravam tudo em um soco para atacar o alvo e imediatamente desapareciam depois disso. Isto os fez se sentir realmente estranho e fez a aliança se sentir muito impotente. A notícia para eles era que o rei de Chambod não escapou.